On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Volto hoje para falar com vocês de um outro tema bastante interessante e relacionado ao comportamento humano, que são as dificuldades que algumas pessoas têm de demonstrar sentimentos. Esse tema tem bastante relação com outro tema que eu falei ontem, que era a questão dos traumas, né? Então, da mesma maneira que algumas pessoas trazem traumas desde a infância, outras pessoas, né, podem ter tido uma vida, toda uma série de acontecimentos que fazem com que mesmo depois de adultos, elas permaneçam em uma situação onde elas têm muita dificuldade de demonstrar sentimentos. Acho importante, já desde o começo, diferenciar com vocês uma coisa. A pessoa ter demonstrações de grande afetividade, dar presentes, fazer discursos, não quer dizer que elas realmente sintam afeto, né? Então é importante diferenciar isso, porque algumas pessoas têm uma capacidade até teatral de demonstrar situações e de se enquadrar em papéis. Mas o afeto real é aquele afeto que a pessoa tem desejo de demonstrar, aquele afeto que ela quer dar, que ela gostaria de dar. Então, o problema seria quando a pessoa quer demonstrar sentimentos, ela sente vontade de demonstrar sentimentos, mas ela não consegue. Aí sim seria um problema. As crianças, né, desde lá da infância, elas vêm para o mundo, né? Então elas vêm e começam a interagir com as pessoas. E nessa interação, elas vêm limpas, elas começam a observar tudo que está acontecendo, desde bebezinhos, né? Só que com o tempo, as experiências vão fazendo com que elas tenham algumas pequenas cicatrizes em seus comportamentos, né? Então, de repente, um dia ela falou alguma coisa e ela foi muito criticada, ou ela tentou abraçar alguém e essa pessoa repeliu, não quis esse afeto, ou ela chorou e ouviu frases como criança não chora, isso é coisa de maricas, sabe? Já coisas preconceituosas, depreciativas, dando a entender que demonstrar sentimentos seria uma maneira de demonstrar também fraquezas, né? Então, se lá desde a infância a pessoa teve uma criação assim, onde qualquer demonstração de afeto foi reprimida, a tendência é, ao longo da vida, ela ter muita dificuldade depois para demonstrar afeto, porque cada vez que ela demonstrar afeto, ela pode voltar a se sentir inadequada, como se ela estivesse fazendo algo errado. Então, esse é um modelo que pode fazer com que as pessoas tenham dificuldade para demonstrar sentimentos. Outra coisa que a gente tem que tomar, assim, prestar atenção, na verdade, é que às vezes uma pessoa não demonstra sentimento simplesmente porque ela não tem sentimento, né? Que às vezes a gente fica esperando demonstrações de afeto, retribuições, um carinho além de algumas pessoas, mas às vezes a pessoa não dá simplesmente porque ela não sente isso. E aí não seria um problema, aí seria simplesmente não ter para tirar. É aquela história de não dá para tirar leite de pedra, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente mulheres e homens apaixonados, né? As pessoas têm aquela mania de achar que o outro não está dando pistas, que o outro não tem coragem. Nós inventamos desculpas para o que o outro não nos dá. Então, às vezes, a gente tem que prestar bastante atenção que o outro pode não estar correspondendo e dando afeto para a gente simplesmente porque ele não sente esse afeto. E aí, realmente é um fato, né? Não é um problema. Um terceiro ponto que pode fazer com que as pessoas tenham muita dificuldade para demonstrar afeto é o medo da rejeição.
vamos lá. Então, crianças que vêm lá desde pequenas, com pais muito enérgicos, elas acham sempre que elas têm que ser as melhores em tudo, ou mesmo pessoas criadas, né, em ambientes onde tem poucas demonstrações de afeto, onde o afeto não é uma coisa clara, presente. Então, isso também pode gerar, ao longo da vida, uma ideia de que a pessoa está inadequada, de que ela nunca faz o suficiente para ser amada. Nada do que ela faz é bastante. Então, essa criança, né, depois que ela cresce, ela pode continuar com esse medo de não ser aceita, esse medo de não ser amada, aquilo que ela traz lá da infância mesmo, sabe? Então, se meus pais não me abraçaram, ela pode pensar lá com ela mesma quando é pequena, é porque eu não sou merecedor de amor. Olha que peso que tem isso, né, gente? Então, o que pode acontecer? Ao longo da vida, a pessoa cresce e continua achando que ela não é merecedora de amor. Então, o que ela faz? Ela quer se declarar para uma pessoa, ela quer falar que gosta dessa pessoa, mas ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser ridicularizada, né? E isso também traz perdas muito grandes para a pessoa. Porque quando a estima da pessoa tá legal, ela sabe que, né, numa relação ela pode ser aceita ou não, né? Mesmo que isso doa. Mas quando a estima não tá legal, qualquer sinal de rejeição é um sentimento de aniquilamento, de destruição. Então, por isso que é tão difícil, né? Então, gente, fica a proposta aqui para vocês. Quando vocês acharem que vocês têm dificuldade ou que outras pessoas estão com dificuldade para demonstrar afeto, prestem atenção. Olhem um pouco além do óbvio. Estejam atentos, como eu já falei em outros momentos, à história dessa pessoa. Seja a história dela desde a infância ou até a história da família dessa pessoa. Porque a gente só dá o que a gente tem. Não tem como a gente dar o que a gente não tem. Porque se a gente der o que a gente não tem, isso vai ser falso, isso não vai se fundamentar, isso não vai se consolidar. Então, é aquela coisa do sentimento de fraude até que eu falei outro dia, né? Então estejam atentos. Se você percebe que a pessoa tem dificuldade, tente facilitar para ela, né? Esteja próximo, olhe nos olhos. Se for uma pessoa mais da sua intimidade, toque essa pessoa. Permita momentos de maior proximidade. Esteja atento também para respeitar os limites do outro, porque às vezes as demonstrações de afeto dessa pessoa não vão ser demonstrações de afeto de grandes declarações, não serão serenatas, não serão falas afetivas. O afeto, ele pode ser demonstrado, né? Os sentimentos podem ser demonstrados pela atenção, por estar junto, por estar próximo. Tinha até o pai de uma amiga, na época da faculdade, uma amiga muito querida, que ele não era de falar para ela que ele a amava, que ele gostava dela. Mas antes dela ir para a faculdade, ele pegava um pacotinho e enchia de chocolate. Porque ele sabia que ela gostava de chocolate, né? Então isso para ele, para esse pai, era uma demonstração de afeto. Ele não sabia falar, mas ele enchia ela de docinhos, né? Isso pode ter um peso na consciência e às vezes até apertar um número na calça, mas é uma demonstração de afeto, né? Então estejamos atentos, inclusive para não esperar do outro o que ele não pode nos dar, né? Estejamos atentos para aceitar o afeto possível e para dar o afeto possível. É isso que importa. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit